Olá, pessoal, tudo bem? Você sabe o que é aprendizagem organizacional? É isso que a gente vai descobrir hoje no programa Conexão Legislativa aqui da Rede Alesp. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Valéria Valls, que é palestrante do Instituto do Legislativo Paulista, que oferece vários cursos aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela também é presidente, ela é coordenadora regional de São Paulo, da ABCIM, que é a Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação. Seja muito bem-vinda, Valéria. Olá, muito obrigada pelo espaço, será um prazer conversar com vocês. Primeiro, a gente queria saber, claro, né, o que é a aprendizagem organizacional. Legal, acho que é legal a gente começar a falar, né, sobre a aprendizagem individual, né? Como é que as pessoas aprendem, né? Nós aprendemos com as outras pessoas, né? Desde que nós nascemos, essa socialização com as outras pessoas, né? Faz com que as pessoas aprendam, né? A partir do momento que a gente se alfabetiza, a gente começa a ter contato com aquele conhecimento, né? Que foi registrado em livros, essas gerações mais novas, né? Tudo que está registrado nos meios digitais. Então, nós, enquanto indivíduos, aprendemos tendo contato com outras pessoas e tendo contato também, né, com aquela informação, aquele conhecimento que está registrado. Levando isso, né, para o universo das empresas, e aí eu estou falando das empresas públicas, das empresas privadas, das empresas grandes, das empresas pequenas, né, das instituições de forma geral. Essas instituições também aprendem, né? Às vezes pode doer um pouquinho o ouvido a gente falar assim, as empresas aprendem. Esse é um termo, né, cunhado por um pesquisador chamado David Garvin. Ele, né, tem alguns textos onde ele fala sobre essa aprendizagem organizacional. Então, fazendo um paralelo com a aprendizagem individual, como é que as empresas aprendem, né? As empresas aprendem, de forma geral, quando elas olham para suas próprias experiências. Então, nós, como indivíduos, aprendemos errando, aprendemos acertando. As empresas também aprendem com as suas próprias experiências. Elas precisam, né, analisar os seus fracassos, os seus sucessos, e aí já vai uma ressalva, né? Será que a gente, enquanto organização, olha para os nossos fracassos, ou a gente gosta de escondê-los embaixo do tapete? Então, existem, né, ao longo da nossa fala aqui, do nosso encontro, eu vou falar um pouco sobre esses caminhos, né, de aprendizado da empresa, mas basicamente a empresa aprende quando ela olha, né, para dentro, para as pessoas, e de alguma forma consegue gerenciar, né, esses registros de conhecimento e de informação. E é muito importante, né, esse aprendizado ser estruturado. Pois é, eu fiquei curioso agora, né, em relação a essa questão que você falou aí de esconder ou mostrar os fracassos, né? Fiquei curioso para saber a sua visão em relação a essa questão. Você acha que não, a gente não deve esconder os nossos fracassos, a gente deve mostrar eles, sob que perspectiva? Explica melhor para a gente. Legal. Não que a gente tenha que divulgar no quadro de avisos os nossos fracassos, mas vou dar um exemplo. Né? Uma empresa desenvolve um projeto. Normalmente, depois que a gente encerra um projeto, ou mesmo durante ele, é importante a gente fazer o quê? Uma análise do aprendizado, né? O que deu certo, o que deu errado, a gente subestimou alguma ação, a gente errou ao compor uma equipe, a gente utilizou um sistema que foi inadequado. Então, registrar esse histórico do projeto e os seus sucessos e fracassos é muito importante para a organização. E aí, é claro, essas informações vão ter que ser tratadas, muitas vezes elas são confidenciais, né? Você não vai colocar um fracasso, uma falha, um erro de forma aleatória, divulgar para a sociedade. É claro que em alguns casos a gente tem que divulgar, né? O exemplo do recall, por exemplo, quando uma empresa comete uma falha de fabricação. Mas o importante é a empresa ter mecanismos onde ela possa, eu vou até usar um termo, né? Seria uma DR organizacional, fazer uma discussão da relação, né? O que aconteceu e por que a gente precisa olhar os fracassos? Para a gente, né, se lamentar? Não, a gente precisa olhar os fracassos para a gente não errar novamente. Então, nesse exemplo que eu dei, você utiliza um sistema num projeto que não foi eficaz. Num próximo projeto, você evita utilizar aquele sistema, né? Você aprendeu com aquilo, você passa a utilizar uma outra tecnologia que possa ser diferente daquela utilizada anteriormente. Então, os fracassos devem ser
analisados, mas obviamente a informação tem a sua criticidade e não deve ser divulgada fora dos ambientes, né, estratégicos da organização. Mas é importante destacar esse ponto do fracasso, porque muitas vezes as empresas, os gestores, preferem esquecer, né? Preferem não comentar. É muito importante que as equipes analisem isso. Para quê? Para que não errem, não cometam os mesmos erros, né? Como a gente diz de forma coloquial. A gente pode errar, mas errar coisas novas e não errar as mesmas coisas. É nesse contexto que a empresa deve olhar para os seus fracassos. Trazendo isso para o ambiente legislativo, já que o programa é Conexão Legislativa, né? Como é que isso pode ser tratado no caso de uma empresa pública, como a Assembleia Legislativa de São Paulo, como uma Câmara de Vereador, como uma prefeitura, enfim. Isso pode ser transportado, por exemplo, para a política, né? E de que forma? Perfeito. Quando a gente fala, né, em conhecimento, em informação, parece uma coisa abstrata, né? Só que a gente pode estar falando, por exemplo, de um documento, né? Por exemplo, uma ata de uma reunião passa a ser um registro do que aconteceu naquele momento, né? Então, hoje, a gestão documental, pensando em documentos físicos e também como documentos digitais, esse inclusive foi objeto de um diálogo informacional no ILP. Como uma empresa pública, por exemplo, uma instituição ligada à gestão pública, pode e deve estabelecer mecanismos de gestão dos seus arquivos, das suas informações. Para quê? Ainda mais, né, numa instituição como a Assembleia, né, que há uma renovação, né, a cada eleição você troca, né, os legisladores. Então, essa memória, né, da Câmara tem que ser da Assembleia, da Câmara, enfim, de qualquer instância do Legislativo, ela deve ficar retida na organização, né? Não depender daquela pessoa que esteve, quem era o deputado, quem era o vereador no ano X, que pode lembrar daquela situação. Não, é claro que a gente sabe, né, que no âmbito legislativo já há uma cultura muito consolidada, né, em relação à gestão documental, à gestão da informação, e isso é a base da aprendizagem organizacional. As empresas aprendem com aquilo que está registrado. Quanto mais a empresa tem cultura, tem política de registros, né, dessas informações, desses conhecimentos, mais ela tem ambiente para aprender, mas ela tem esse ambiente propício para a aprendizagem organizacional. Então, eu diria, né, que no Brasil, as empresas públicas, de forma geral, já têm uma cultura de aprendizado, mas ela precisa, né, ser solidificada. A gente sabe que muitas empresas hoje estão passando aí por programas de demissão voluntária, por enxugamento, né? A gente vive um momento agora em que muitas empresas estão, né, tendo que, infelizmente, dispor dos seus colaboradores. Então, nem todas as empresas estão se preocupando com esse conhecimento que está saindo com as pessoas, né? À medida que eu não tenho processos estruturados, eu posso perder a memória de uma organização quando eu deixo esses funcionários, né, saírem da organização sem processos estabelecidos. Então, a área pública, ela tem exemplos muito interessantes nesse sentido, mas, obviamente, né, há sempre espaço para melhorar. Eu acho que o objetivo da gente bater esse papo hoje é conscientizar, né, os gestores públicos, os colaboradores de todos os níveis, da importância da gente olhar a organização como algo, né, vivo, que pode aprender se dispuser, né, se tiver processos estruturados para a retenção do conhecimento e da informação. Pois é, e aí a partir disso, a intenção é fazer com que as empresas estruturem esses processos, se organizem, e a partir disso, isso pode gerar aí um bem-estar para funcionários, para a organização, ela inserida no mercado. Como é que está essa visão hoje de cultura organizacional no nosso país, de uma maneira geral? O que a gente precisa evoluir? O que ainda tem de problema a ser enfrentado?
Bom, no Brasil a gente tem uma entidade, né, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Então, eu convido, né, quem estiver nos escutando a dar uma corridinha no Google depois, né, e conhecer a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Essa entidade, né, promove uma série de eventos, disponibiliza para a sociedade conteúdos extremamente qualificados, né, que são aplicáveis, né, como eu disse no início, a empresas de toda a natureza. Então, quando a gente fala de a aprendizagem organizacional, a gente está falando de gestão do conhecimento, né, que é uma expressão que a gente já conhece, algumas empresas conhecem mais, outras conhecem menos, e aí respondendo a tua questão, quando a gente fala em cultura, a empresa precisa ter cultura de aprendizagem, né? Algumas empresas, né, eu sou de uma geração em que quando se começou a falar, né, sobre treinamentos corporativos, as pessoas saíam da organização para fazer treinamentos, alguns gestores assim de mentalidade mais quadrada falavam assim, nossa, fazer treinamento é perder tempo, as pessoas precisam trabalhar, né? Hoje, felizmente, a gente está com uma visão diferente. Muitas empresas valorizam o conhecimento, valorizam a troca, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da mentoria, né? Quando as empresas investem em colocar pessoas mais experientes dando apoio a pessoas menos experientes. Então, no Brasil, a gente tem experiências muito interessantes, né, com projetos de mentoria. O que é mentoria? Né? Vamos pensar lá atrás, né, quando um artesão aprendia com um jovem artesão aprendia com um artesão experiente. Era troca de conhecimento. Então, nas empresas, se a empresa tiver essa cultura ligada, né, ao conhecimento, entender o conhecimento como um ativo. A gente não gerencia prédios, a gente não gerencia instalações, a gente não gerencia marca, a gente tem que gerenciar conhecimento. Conhecimento é um ativo das organizações e ele tem que ser gerenciado como tal. Tudo, claro, vai depender da cultura. Existem algumas empresas que são mais sensíveis a essa questão, outras menos sensíveis. Mas, à medida que o mercado muda, à medida que a sociedade muda, a água sobe. Então, algumas organizações passaram a enxergar a gestão do conhecimento como algo estratégico quando elas começaram a perder conhecimento, perder pessoas-chave nas suas organizações. Então, a cultura do conhecimento ela é importante também para reter talentos, né? Para que esses talentos não saiam da empresa, né? Com certeza, um profissional motivado, bem remunerado, respeitado, né, na sua força de trabalho, a tendência é que esse funcionário fique nas organizações. Por exemplo, né, a cultura oriental, a gente já leu, a gente já viu filmes, a gente, né, tem acesso, inclusive em literatura especializada, que de forma geral um funcionário, né, nas empresas japonesas, por exemplo, citando um país oriental, costumam ter empregos, se não vitalícios, empregos onde eles ficam muitos e muitos anos. E isso é um fator positivo para a gestão do conhecimento. Então, por exemplo, a área pública, né, as instituições públicas, elas têm um ambiente propício para a gestão do conhecimento, porque diferente da empresa privada, onde os colaboradores muitas vezes entram e saem de uma forma muito dinâmica, nas instituições públicas, de forma geral, né, o servidor, ele fica um ciclo nas organizações, e isso é muito positivo. Né? Porque esse amadurecimento profissional que os servidores têm dentro das instituições públicas cria um ambiente propício, se essas organizações tiverem, obviamente, cultura de aprendizagem organizacional, para que essa pessoa possa crescer, aprender, se desenvolver e isso se refletir na organização. A organização passa a aprender quando ela tem formas estruturadas de reter esse conhecimento nela, não dependendo das pessoas. Aí você deve estar pensando, quer dizer, as pessoas perderam a sua importância? Ao contrário, né? As pessoas, elas continuam tendo muita importância e mais ainda, né? Porque algumas rotinas operacionais, algumas coisas mais básicas podem ser automatizadas, podem ser simplificadas para que as pessoas fiquem onde elas têm que ficar. Né, na criatividade, na tomada de decisão, e na socialização, aprendendo com o outro. Então, são processos muito interessantes, né, que a gente tem aí de valorização dos colaboradores, dos servidores, dos funcionários de forma geral, quando as organizações têm, né, uma cultura ligada aí à gestão do conhecimento e à aprendizagem organizacional.
A gente vê muitas vezes a impaciência das novas gerações em relação aí à própria empregabilidade, né? Como que se aplica isso para essas novas gerações, para as pessoas mais jovens, assim? Como que é trabalhado essa questão da cultura da organização, da informação? Existe uma diferenciação aí no tratamento? Muito legal esse comentário, né? Até a questão geracional mesmo, né? As empresas hoje, às vezes, convivem com 4 gerações, né? Você tem a pessoa de 18 anos que está entrando na faculdade, a pessoa da casa dos 30, a pessoa da casa dos 40 e assim sucessivamente. Então, a questão geracional, ela é bastante estudada nesse contexto da gestão do conhecimento ligada à cultura, né? Então, são temas que se relacionam, né? Claro que eu não tenho uma resposta fácil para um problema tão complexo, mas, obviamente, né, as organizações que trabalham com gestão do conhecimento, elas precisam ter gestão de recursos humanos, ou seja, entender esse colaborador, né, preparar esse colaborador, essa questão da ansiedade. Tem um autor que tem um livro chamado Ansiedade da Informação. A gente está vivendo esse momento, né? Nós, de forma geral, temos uma quantidade excessiva de informação para consumir diariamente, seja no nosso celular, na internet, na TV a cabo, quer dizer, de forma geral, as pessoas hoje elas estão massacradas por uma quantidade excessiva de informação, e isso, né, somada à questão geracional, tá transformando aí uma grande massa, né, de colaboradores, de profissionais, em pessoas extremamente ansiosas, que às vezes tomam decisões precipitadas, né, negligenciam a experiência. É muito comum, né, quando a gente convive com estagiários, com pessoa em início de carreira que acha que sabe tudo, né, sabe tudo, às vezes teoricamente, mas não sabe vivenciar. Esse é o equilíbrio, né? Como a gente coloca uma organização em equilíbrio? Quando a gente coloca pessoas, né, por a importância da diversidade, coloca pessoas de gerações diferentes, né, de histórias de vida diferentes, para que a gente possa, né, ter esse equilíbrio. Então, eu diria que uma das alternativas para minimizar, né, esse cenário que você colocou é trabalhar, né, com políticas de recursos humanos para desenvolver esses funcionários, esses colaboradores mais jovens. E volto à questão da mentoria, né, a questão da gente ter pessoas mais experientes em parceria com pessoas jovens, para que, de uma forma geral, né, a gente possa equilibrar essa balança. É muito importante, né, a ansiedade dos jovens profissionais, mas a gente não precisa reinventar a roda, né? Tem muitas soluções que já foram testadas dentro das organizações. Então, a gente tem que olhar para dentro, ao invés de achar que a solução está sempre fora. Então, é realmente uma questão muito relacionada à cultura de cada organização. Como trabalhar essa mentoria no ambiente legislativo, no ambiente da política, de uma maneira geral? A gente tem aí, por exemplo, últimas eleições, tivemos uma discussão, várias discussões, e uma discussão que tem ganhado peso nos últimos anos, nas últimas décadas, é a discussão da diversidade. A gente tem, por exemplo, candidaturas femininas com sucesso, câmaras municipais, por exemplo, que estão aí dobrando, triplicando a representação feminina. A gente tem, por exemplo, candidatas e candidatos trans assumindo o protagonismo, sendo mais votado na eleição de uma determinada cidade ou outra. Você tem aí a questão das candidaturas negras também, que tem crescido, a representatividade nas câmaras municipais, apesar de estar muito aquém ainda da representatividade real do povo brasileiro. Como trabalhar essa questão da mentoria dentro desse ambiente de diversidade? Como trabalhar isso dentro do ambiente da política, por exemplo? Perfeito. Isso vai depender, obviamente, né, da estrutura de cada instituição, mas esse é um programa que pode ser capitaneado, né, pela área que gerencia pessoas, né, dentro da organização, pela área administrativa, né. É um programa, normalmente, né, a faculdade onde eu leciono, nós temos um programa de mentoria voluntária. Então, como funciona, né? Os docentes se colocam como mentores voluntários,
e a gente faz editais, né, e os estudantes, então, escolhem esses mentores e a gente faz um programa de acolhimento. Então, por exemplo, né, eu acabei de fazer um ciclo de mentoria com 2 jovens profissionais que estão em formação e que têm dúvidas cruéis em relação ao mercado de trabalho, em relação ao seu plano de carreira, em relação aos estágios onde elas estão hoje atuando. Então, o meu papel como mentora não é que eu tenha todas as respostas, mas a minha vivência profissional, a minha vivência pessoal pode ajudá-las, né, nessas respostas. Então, levando isso para a organização, quantos servidores, né, que já passaram por várias gestões poderiam dar apoio a esses novos legisladores, né, que estão entrando numa cultura que eles não conhecem, né? Então, eu acho que estabelecer programas de mentoria dentro, né, por exemplo, né, de um ambiente legislativo seria muito importante para que essas novas candidaturas pudessem ser exitosas, porque eu imagino como deve ser difícil, né, para alguém que nunca esteve na política entrar, por exemplo, né, num ambiente legislativo e ter que aprender tudo, né, quer dizer, aprender como funciona a estrutura, os caminhos. Então, eu acho que é viável, né, pensar num programa de mentoria com, por exemplo, né, servidores experientes que são da casa, que ficam, né, independente das mudanças aí de cada né, de cada pleito, enfim, e que possam de alguma forma ajudar com essas experiências. E que bom, né, que a diversidade, a sociedade, ela tem a diversidade, e felizmente, né, isso está se espelhando nos nossos representantes. Isso é muito saudável. Só que essas pessoas precisam ser preparadas para que elas possam ter, né, um período bastante positivo na sua gestão aí. Então, é possível implantar, eu até, né, recomendo a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Eu conheço alguns exemplos de mentoria, por exemplo, em empresas de tecnologia, né, existem algumas, por exemplo, vou citar 2, né, que é a Embraer, uma empresa que todo mundo conhece, tem um programa de mentoria que é muito famoso, né, e a própria Itaipu também, né, que é uma empresa binacional, tem toda a questão da cultura, também tem um programa de mentoria muito interessante. Então, uma outra forma da gente aprender, da empresa aprender, é a empresa olhar para fora e ver quem faz bem feito. Então, se a Embraer tem um programa de mentoria, a gente pode ir lá, aprender com eles e trazer para a nossa realidade. Essa é uma outra forma que o Garvin, né, esse autor que eu já citei, fala que as empresas podem aprender. Elas podem aprender aprendendo com aquilo que deu certo fora da sua organização. No caso aí do legislativo, né, a gente tem aí, eu percebo como jornalista, as pessoas que estão chegando, por exemplo, elas têm uma dificuldade no começo ali com o regimento interno, né, até elas se adaptarem a essa questão do regimento interno, a forma de funcionamento da Casa Legislativa de uma maneira geral, vai aí o primeiro ano do mandato, vamos dizer assim, né? Até que existe aí um treinamento no primeiro momento, mas até essa pessoa se adaptar demora esse primeiro ano. Aí consome um dos 4 anos aí do político eleito, e depois a pessoa vai se adaptando de uma maneira geral à realidade da Casa Legislativa ou do mandato que ela está ocupando. A gente chega querendo ter um protagonismo, né, dentro da casa, dentro das discussões de uma maneira geral. Como é que você vê essa questão assim, né? É possível você chegar numa empresa, numa casa legislativa, já tendo um protagonismo forte ali junto a seus pares mais experientes? Como equalizar essa vontade aí de fazer, de colocar, vamos dizer assim, a mão na massa para a elaboração, por exemplo, de leis, para a elaboração de políticas que beneficiem a população, por exemplo? Ouvindo você falar, eu fiquei pensando no mundo ideal. Eu sei que o mundo ideal não existe, mas imagina que se a pessoa, ao se candidatar, né, ela tivesse que fazer, por exemplo, um curso,
né? Eu posso ser advogado, eu posso ser bibliotecário, eu posso ser administrador, eu posso ser jornalista, mas eu não entendo de Assembleia Legislativa, né? Então, ao se inscrever, né, ao inscrever a sua candidatura, seria importante que as pessoas fossem preparadas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, não é porque a pessoa às vezes está lá numa liderança, né, no seu ambiente, que ela está preparada para um cargo tão importante como é um cargo no legislativo. Então, esse é o mundo ideal, eu sei que não existe. Mas como você comentou, né, ao ingressar, de fato, né, ao ser eleito, ao ser eleita, essa pessoa passa por um processo, né, de treinamento, de capacitação, que é muito comum nas empresas, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente faz um processo de integração, que é aprender como a empresa funciona. Somente depois de aprender como a empresa funciona é que a gente pode, de fato, desempenhar as nossas atividades. Então, esse ciclo tem que ser rápido, obviamente, né? As empresas, elas não podem esperar tanto, mas as empresas que, volto a dizer, têm cultura de conhecimento, as empresas inovadoras, elas investem muito tempo para que o funcionário seja preparado. Por exemplo, os programas de trainee. O que são os programas de trainee? São esses programas que preparam, né, aquele jovem profissional antes de dar um cargo para esse jovem profissional. Então, trazendo isso para o ambiente político, né, como a gente poderia pensar isso nas lideranças, né, fora das assembleias, né? Será que a gente tem hoje na sociedade ações de capacitação, né, política? Eu acho que existe uma coisa no Brasil que você diz, política não se discute. Eu acho que esse é um erro. A gente teria que preparar essas jovens lideranças na escola, nos grêmios, nos centros acadêmicos das universidades, né, para que essas pessoas, ao entrarem, né, nos ambientes legislativos oficiais, elas pudessem ser já tá mais preparados. Então, o que eu acho é que a gente não pode, eu acho assim, uma questão como cidadã, tá? Eu acho que a política é algo que tem que ser, não é para amadores, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que falar de política, as pessoas têm que ser preparadas. Eu acho que o legislador deveria ser formado em gestão pública, né? Porque eu não vou gerenciar, eu não posso ser, né, um gestor se eu não for preparado. Então, eu acho que isso é uma questão, claro, a longo prazo, né? Então, às vezes a gente tem, né, sem, né, desmerecer ninguém, mas às vezes a gente tem pessoas extremamente amadoras que, ao chegar, né, como você diz, querendo protagonismo, podem estar reinventando a roda, podem estar dificultando, né, o trabalho super importante que é desenvolvido, né, no ambiente legislativo. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, deveríamos preparar mais as pessoas politicamente, né, desde a criança até, né, o adulto, ter essa cultura política. A gente precisa discutir política, a gente precisa entender como funciona a política, a gente precisa preparar novas lideranças para evitar essas celebridades, né, que às vezes caem aí no executivo, no legislativo, e que infelizmente, né, não fazem fluir aí o que deve acontecer para que a sociedade melhore em todos os sentidos. Pois é, Valéria, você tocou num assunto importante, que é a discussão da política, né, que muitas vezes muita gente evita, né? Eu falo o seguinte, viver é um ato político. Você viver em sociedade, não tem como você fugir da política. Você conviver em sociedade com os seus vizinhos, com as pessoas da loja que você compra sempre, os seus colegas de trabalho, tudo é política, né? Não tem como você fugir da política. A partir do momento que você se conscientiza disso, eu acho que é possível você entender um pouco melhor o ambiente que você vive e a necessidade da política para a discussão de temas relevantes para o bem comum de uma maneira geral. A gente está quase encerrando o programa, para a gente, uma última questão como mobilizar, né, dentro desse ambiente de governança, dessa questão mesmo corporativa, né, dentro desse ambiente aí, que é o tema do nosso programa de aprendizagem organizacional, como motivar as pessoas para o bem comum, da sociedade, da empresa de uma maneira geral. O que a gente pode fazer para mobilizar todo mundo para esse bem comum? Perfeito. Não tem uma resposta fácil, né? Mas tem uma resposta que eu acredito. A gente só consegue criar esse ambiente se as pessoas entenderem que elas ganham
ao compartilhar o que elas sabem, né? Conhecimento é o único recurso que a gente usa e ele não é consumido, né? Eu estou aqui batendo esse papo com você, nada do que eu sei, do que você sabe, nós vamos perder, nós estamos ganhando, né, novos insights, coisas que a gente aqui, né, durante o nosso diálogo, nós estamos pensando. Então, se eu individualmente perceber que ao compartilhar o que eu sei, ao registrar o que eu sei, ao ensinar as pessoas, né, o que eu sei, eu não vou perder, né, eu vou me sentir motivada, eu vou me sentir reconhecida, né, existe toda uma série de ações, né, quando a gente fala em gestão do conhecimento, para poder motivar as pessoas, inclusive, né, remunerar melhor. A gente tem um caso de uma empresa muito inovadora, né, que é a HP, ela lá nos anos 80, ela tinha uma política de dar realmente bônus para aqueles funcionários que encontrassem soluções criativas para problemas que a empresa estava vivenciando. Então a gente não vive num mundo, num país das maravilhas, a gente vive num mundo real em que as pessoas precisam ser motivadas e remuneradas. Então, se eu me sentir reconhecida pela organização, a tendência é que eu compartilhe meu conhecimento. Então, isso passa por uma política, obviamente, né, de gestão de recursos humanos. Se eu estiver desmotivada, se eu não acreditar na empresa onde eu trabalho, se eu estiver chateada com as minhas relações profissionais, eu vou entesourar o meu conhecimento e você reativa um novo, reativa a mudança. Então, tudo passa pela motivação e pelo ambiente de respeito e de colaboração. Tá certo, muito obrigado, Valéria Valls, pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigada pelo espaço. Bem, Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.